Salve, salve, bora dar início a mais uma narrativa. O ambiente geopolítico hoje, ele reacende a expectativa de uma reescalada no conflito, até porque os Estados Unidos rejeitaram a última proposta feita pelo Irã. A gente tem aqui também o Trump acabou falando que a proposta era lixo e ele disse que o cessar-fogo ele tá por um fio, que já não tá mais vendo solução para isso e tá pensando em retomar a ação militar. Então isso por si só já traz mais pânico ao mercado, já reacende a vinha inflacionária via o petróleo, até porque o petróleo ele não normalizou. O Estreito de Hormuz ele segue fechado e limita o tráfego de navios por lá. Então, o fluxo físico de petróleo, ele segue sendo interrompido. Apesar desse alívio diplomático que vinha tendo nos últimos dias e gerando uma alta tática dentro do mercado, porque não era uma alta sustentada por dados e base geopolítica e macroeconômica, era mais em relação a um alívio, uma expectativa do mercado quanto ao cessar-fogo. Então, isso, vamos ver os impactos que isso teve no mercado e vai ter no dia de hoje. Hoje também tem divulgação do CPI dos Estados Unidos, tanto o headline quanto o core. E se a inflação ela vier mais forte, vier um dado mais quente, a gente pode ter reforçar a alta no dólar. E se vier um dado mais controlado, o mercado ele pode tentar seguir esse alívio e seguir comprando risco. Agora a gente vai olhar aqui como está o fluxo. A gente pode ver que o petróleo Brent já está quase US$ 110 novamente. O WIT já está acima dos US$ 100 de novo. O petróleo já está subindo 2 a 3% agora pela manhã. O dólar já retomou, já está em uma alta relativamente expressiva agora pela manhã, quase 0,5%. Os títulos já estão subindo quase 0,5% também. Título de 30 anos já voltou a bater 5% aqui. Reprecificar uma expectativa de alta nos juros e isso mostra que a expectativa de inflação futura é mais alta. O título de 2 anos aqui ele já está batendo quase 4%, então, pelo que a gente pode ver hoje, está parecendo, já está bem claro que vai ser um dia de alta para o dólar, mas tem o CPI e isso pode mudar a direção do mercado com certeza, porque se o CPI, se o CPI vier forte, ele pode seguir sustentando a alta no dólar, fazer com que o dólar venha romper esses níveis de oferta e vá buscar ofertas mais caras. Mas se o CPI vier controlado, pode ser que ele tenha um impacto no curto prazo de alta e volte a corrigir. E o mercado pode voltar sim a alavancar posição em renda variável. Então, já olhando o fluxo aqui dos títulos do dólar, do petróleo, a expectativa é de alta para o dólar no dia de hoje. Ele vinha afunilando aqui e ele já rompeu essa linha de tendência de baixa aqui. E já fez o pullback nessa região aqui. Então ele tem essa região de pullback aqui.
Se o preço alinhar o fluxo aqui, pode buscar níveis mais acima. Aqui seria uma boa região de compra. Agora pela manhã, antes do CPI, acho difícil o preço vir buscar esse volume imbalance que foi feito aqui embaixo. Seria uma boa região de compra. O preço mitigando esse volume imbalance aqui. E realinhando o fluxo aqui embaixo seria uma ótima região de compra. Mas pela força que está o dólar e pela força do petróleo, é bem provável que aqui é uma boa região de compra também. O preço ele já vinha expandindo, ele rompeu esse topo aqui atrás. Ele fez o pullback nessa linha de tendência de baixa, rompeu novamente essa estrutura e pode vir fazer o pullback nessa região aqui, até porque é uma região de reteste aqui de trás. E essa região aqui já rompeu aquele nível lá de trás, então o preço provavelmente vai buscar aquela região. Então, a hora atingindo o alvo aqui pode ser uma região em que vai travar o preço do dólar. Então, ficar atento e ficar de olho no CPI. O ideal é esperar a saída dos dados e esperar ver qual vai ser a reação do mercado para tomar decisões. O dólar em alta ele acaba pressionando as emergentes, consequentemente. A gente pode ver que o mercado de renda variável na Ásia lá fechou relativamente bem negativo. A Europa está um pouco mista agora nesse momento, mais negativo do que positivo. E o fluxo das ações do índice Nasdaq estão bem negativos já agora no pré-market. A gente pode ver que os futuros também, futuro do Nasdaq, futuro do Dow Jones, futuro do S&P, estão negativos também agora no pré-market. Se a gente está esperando alta no dólar, a gente vai esperar uma queda no euro USD. O preço ele está comprimindo aqui dentro dessa região e já rompeu esses níveis aqui de trás. Então, fazendo a captura dessa liquidez aqui, buscando uma região de oferta aqui atrás, alinhando o fluxo e criando ignição, pode ser uma boa região de venda. Ou dentro desse range aqui, se a gente traçar uma OTE, se o preço alinhar o fluxo acima dos 50% aqui, já tendo gatilho vendedor, já dá para buscar esses níveis mais abaixo aqui como alvo. Seguindo o fluxo agora pela manhã é continuidade de alta no dólar, queda nos pares emergentes, EURUSD, qualquer outro par que tenha o dólar na segunda casa. Com o petróleo subindo, o ouro tende a sofrer, mas o ouro ainda serve como um hedge geopolítico, então ele pode vir a corrigir nesses níveis de demanda e o preço segurar nessa região aqui e alinhar o fluxo e buscar por uma compra.
mas não que a gente não possa se beneficiar de operações de venda dentro dessa região. Até porque o preço ele acumulou nessa região aqui e está rejeitando esse nível de oferta. Dentro desse movimento aqui, ele já fez um MSS também. Esse fundo aqui rompeu esse topo e aqui o preço fez uma inversão no fluxo. O preço pode vir aqui buscar um alinhamento e buscar por vendas aqui ou rompendo esses fundos aqui com alinhamento de fluxo aqui, buscar esses níveis mais com alvo na demanda. Ou se o ouro tiver força para romper esses níveis aqui, o petróleo seguir se sustentando, a não ser que o fluxo mude, haja uma inversão no fluxo, o petróleo comece a ceder, aí o ouro tende a dar continuidade alta, principalmente se ele já estiver numa região de demanda dentro desse range aqui. A melhor região de compra é essa extensão do movimento do 0 ao 50%. Então, pro ouro é isso. Agora vamos para os índices. Nasdaq. Nasdaq, ele vem renovando as máximas. Hoje, agora pela manhã, o fluxo ele tá bem vendedor e o mercado abre depois dos dados do CPI. Então, os dados eles já vão tá tá gerando impacto no mercado, até porque os dados eles tendem a gerar impacto mais no curto prazo e eles criam um ambiente para a postura do Fed no futuro. Então, os dados eles tendem a ter mais impacto no curto prazo. Então, se os dados da inflação eles vierem bem fortes, o índice tende a ceder mais no curto prazo, mas existem boas regiões de demanda aqui, principalmente porque o preço está trabalhando dentro desse canal, desacelerando o preço depois de uma expansão. E aqui seria uma boa região de compra. Se o fluxo seguir aumentando, pode ser um dia de queda para o Nasdaq, mas ele pode se segurar dentro dessas regiões. Existe esse range e a gente pode traçar um range mais macro também aqui. Ainda assim, abaixo dos 50% desse range maior aqui, seria nessa região de pullback aqui, que é uma região bem interessante para compra. Mas se o Nasdaq pode buscar níveis mais baratos ainda. E acredito que ele tem alvos mais para cima para buscar antes de uma forte liquidação, até porque sexta-feira, dia 15, tem vencimento mensal das opções. Então, acredito que o mercado pode sustentar esse movimento até sexta-feira antes de começar uma liquidação mais forte. Nasdaq é esperar a abertura do mercado, esperar a reação dos dados, ver qual vai ser o impacto disso no mercado para começar a pensar em compra ou venda. E o S&P a mesma coisa. O S&P atingiu níveis que a gente já estava estipulando que ele fosse alcançar. S&P também tá
Tá corrigindo dentro de um canal aqui. Pode ser que ele, bem provavelmente, ele vai ir desacelerando e dependendo dos dados da inflação, dependendo de outras headlines que saírem, o preço pode começar um movimento de expansão. Mas no dia de hoje pode ser que o preço só corrija com base no fluxo. Mas o fluxo ele pode mudar ao longo do dia, principalmente em dia de divulgação de dados macroeconômicos. Vamos ver qual vai ser o desenrolar as melhores regiões para o S&P. Acredito que seja abaixo dessa região, capturando essa liquidez acumulada aqui no preço também. Então, se o preço alinhar o fluxo abaixo nessas regiões aqui, ficaria melhor ainda. Vamos ver como vai ser o desenrolar. Tamo junto.